bem-vindos de novo ao segundo episódio da formação de professores, Reconhecendo o BH, Arquitetura e Personagens da Construção da Capital. Eu sou Flávia Salvador, sou educadora da Casa Fit de Cultura, e hoje, nesse segundo episódio, a gente vai apontar uma proposta de atividade relacionada ao conteúdo trabalhado no primeiro episódio. Mas só para caso você não tenha assistido o primeiro episódio, só recapitulando, a gente falou sobre a importância de se conhecer a história da própria cidade, até para poder entender essa cidade como sua. Um contraponto que existiria, né, entre o conceito de uma capital planejada, que parte de um ideário republicano, com objetivos muito específicos, e como que a população pode se apropriar desse espaço, dessas narrativas, e de entender essa cidade como sua, né? Belo Horizonte é constituída, ela é uma cidade planejada do início do século XX, e que foi planejada, foi construída, projetada para ser uma consolidação do poder republicano, que era muito recente no Brasil na época. Eu falei sobre dois personagens, né, da construção da capital. São dois personagens que são pouco conhecidos ou são pouco referidos, né, e um dos objetivos da formação é justamente trazer luz a esses personagens que às vezes ficam esquecidos, entre outros que são mais falados, né? E um desses personagens é um arquiteto que projetou prédios importantíssimos em Belo Horizonte, inclusive esse prédio que está nessa imagem, né, que é o prédio do Instituto de Educação, e a primeira educadora de artes de Belo Horizonte, a primeira educadora de arte oficial, né, no sentido de arte como um componente da educação. Belo Horizonte teve isso, né, de buscar sempre vanguardas no ensino, na arquitetura, na sua composição, na sua organização, e a educação teve uma artista que veio para a reforma educacional de 1930, que é a Jane Milde. A proposta de atividade, ela é justamente fazer com que os alunos possam circular pela cidade nesses espaços que muitas vezes não fazem parte da realidade deles, mas para conhecer e poder perceber esses lugares, como que eles são usados hoje, para que eles possam também se apropriar desses lugares, porque esses lugares, eles continuam sendo lugares de exercício de poder, lugares onde a cidade acontece, e o exercício de poder que eu estou falando nem é de serem espaços que estão alguma instituição governamental, nem é nesse sentido. É no sentido de onde muitas vezes acontece a democratização da cultura, onde tem mostras e exposições gratuitas, onde tem bibliotecas. Então, consigam circular pela cidade de alguma maneira também fazer com que eles se apropriem desses recursos que a cidade oferece e tornem habitual o uso desses recursos, né? A proposta, a tentativa é que ela tenha um tom mais divertido, porque os alunos, obviamente, hoje não querem nada muito acadêmico, né? Muito sério. E aí o nome da proposta é Caça aos Tombados de BH. Por que eu coloquei esse nome assim, que chega a soar um pouco até jocoso, né? Até assim, fazendo uma piada? Porque o conceito de tombamento é um conceito que é trabalhado dentro de sala de aula. Ele é trabalhado quando os professores estão falando, né, estão tratando sobre a própria cidade, e a intenção dessa proposta é que ela possa ser um agregador
quando os professores estiverem fazendo projetos interdisciplinares que abordem o local onde essas crianças, esses alunos, né, não só crianças, eles moram. E o conceito de tombamento acaba sendo trabalhado nesse momento. É lógico que o professor vai dizer o que é tombamento, vai trabalhar o que é tombamento e o que são os tombados. É justamente para fazer com que eles pesquisem, que eles busquem quais são os prédios tombados de Belo Horizonte. No caso dessa proposta, pensando Belo Horizonte, mas essa proposta ela tem uma coisa legal, que talvez tenha sido até por isso que eu tenha feito a separação da proposta ficar só no segundo episódio, distanciada, né, separada do conteúdo do primeiro episódio, porque ela também pode ser usada em qualquer localidade. A intenção é justamente de que os alunos conheçam a sua cidade, entendam a sua cidade, para que eles incorporem os espaços como espaços seus, para que haja identificação e ali passa a ser o território deles, o lugar onde eles vivem, o lugar onde que eles se identificam como pertencentes àquele espaço. E aí a primeira etapa da caça aos tombados. Eu falei no primeiro episódio sobre as narrativas da cidade. Existem as narrativas, sempre é assim, né, gente? Existem as narrativas que são oficiais, as narrativas que estão nos documentos, que estão nos registros, mas existem as narrativas que não são oficiais, que são das pessoas, que são das vivências das pessoas. E essa primeira etapa, a entrevista com os antigos, é uma forma de valorizar o conhecimento que os mais velhos, que os antigos moradores das cidades têm sobre aquela cidade, para valorizar as histórias que eles contam e que muitas vezes destoam do que está registrado como oficial. É uma forma de trazer conteúdo para o aluno fazer uma análise comparativa entre o que eles escutaram dos antigos e o que está oficial. Até para poder entender que a história, que a constituição da história é dinâmica e que ela, muitas vezes, ela reflete situações de exercício de poder. Então, eles irem conversar com os antigos é uma forma de trazer esse contraponto com a narrativa oficial para falar, não, mas eu não escutei, não foi bem isso. Vou dar um exemplo. Será que quando a cidade de Belo Horizonte foi ser construída, os moradores que estavam aqui, o que aconteceu com eles? Será que os antigos não têm histórias para poder falar sobre o que aconteceu com esses moradores que existiam aqui antes da construção de Belo Horizonte? Então, a proposta é essa, trazer a possibilidade de escuta de outras histórias e até de problematizações sobre as narrativas da cidade. E aí realmente, né, eu acho que hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem recursos maravilhosos, que é fazer uma entrevista num celular, poder fazer uma entrevista num celular, para poder compartilhar depois o que foi levantado, né? Aí os alunos, obviamente, posteriormente a essa entrevista, vão levantar os pontos mais interessantes que eles escutaram dos antigos e anotar para poder compartilhar com a turma. A segunda etapa, que é a etapa mais trabalhosa, que exigiria mais tempo, ou seja, essa é uma proposta de projeto, muito mais do que uma proposta simplesmente de atividade, porque como tem várias etapas e são etapas que exigem tempo, é uma proposta que pode ser absorvida e agregada mesmo a trabalhos interdisciplinares, né? E a trabalhos interdisciplinares que às vezes vão por uma etapa inteira ou talvez até pelo ano, né? Dependendo da intenção. A segunda etapa é justamente fazer o levantamento de prédios que datam da criação de Belo Horizonte, no caso, para aqueles que estiverem em Belo Horizonte, né? Porque são prédios que falam da construção da cidade, né?
e hoje já são todos prédios tombados. Mas o levantamento desses prédios são dos prédios tombados e, querendo ou não, os alunos vão esbarrar nos prédios, em alguns prédios que já foram demolidos. Como eu tinha falado no episódio anterior, existem prédios que eram prédios importantes e que foram demolidos. E aí é justamente para que eles cheguem e perguntem, eles tragam esse problema, por que esses prédios foram demolidos? Um exemplo, no caso de Belo Horizonte, Teatro Municipal, a primeira estação ferroviária, a primeira estação central ferroviária de Belo Horizonte. E uma referência poderia ser os prédios do Edgar, né, que é um dos personagens que a gente aborda no episódio anterior. Mas Belo Horizonte tem muito prédio tombado e a ideia é justamente essa, fazer com que as crianças, com os alunos, procurem na internet primeiro sobre essas edificações e colham informações. Aí a quantidade de bens tombados que cada um vai levantar, ela vai variar de acordo com o ano, né, que essa criança, que esses alunos estão cursando. Se são anos iniciais, obviamente serão menos prédios, se são anos finais, podem ser um pouco mais, e no caso, de repente, de ensino médio, pode ser um número maior e até uma cobrança de uma pesquisa maior, um pouco mais robusta do que os tópicos que eu coloquei aqui, né? Que aí a pesquisa base vai ser o ano de construção desse prédio, supondo que forem 3, né? O ano de construção, quem que projetou e qual o uso que esse prédio teve. Qual o uso que ele teve no momento em que ele é projetado e qual o uso que ele tem hoje. E isso não é à toa, essa provocação. Para que ele foi construído e para que ele é usado hoje. Porque, por exemplo, em Belo Horizonte, os prédios que eram os prédios das secretarias de governo, que são prédios que, em geral, circundavam, estavam muito próximos ao perímetro da Praça da Liberdade, esses prédios hoje, eles têm usos diversos e a grande maioria se tornou o Circuito Liberdade, que é um circuito de museus e centros culturais aqui de Belo Horizonte. Então, isso é uma forma de fazer com que esses alunos vejam que a antiga Secretaria de Educação hoje é o Museu de Minas e Metal. A antiga Secretaria da aviação é o IFAM hoje. Então, assim, para eles perceberem que esses lugares hoje têm usos diferentes, mas que hoje, diferente do início do primeiro momento de construção, são lugares que eles têm acesso. Boa parte desses prédios são prédios que eles têm acesso, são prédios que hoje eles podem entrar e ver como é dentro do prédio. Porque isso sempre é uma coisa que eu sempre escuto das pessoas dos antigas de Belo Horizonte, que frequentavam a Praça da Liberdade. Nossa, antigamente eu não podia entrar nesse prédio, eu não sabia como era lá dentro, eu não sabia que tinha uma escadaria tão bonita, eu não sabia que tinha um mosaico, eu não sabia que tinha um mosaico no chão, eu não sabia que era ladrilho hidráulico, eu não sabia que tinha pinturas na parede, né? Então, é uma forma de fazer com que esses meninos possam perceber que são locais que eles podem frequentar. E eles, não só que eles podem frequentar, mas que eles vão escolher, né? Fazem um levantamento de um determinado número de prédios tombados, faz esse fichamento, né? De dados simples, né? Ano de construção, quem projetou, para que foi usado e o que é hoje. E dentro desse para que foi usado o que é hoje, eu incluo a localização, né? Para eles poderem saber onde que esse o mapinha mesmo, né? Hoje isso é tão fácil, tão bom a tecnologia nesse sentido, você consegue olhar no Google, num celular e saber onde que é e como chegar nesse local. Para exercer a terceira etapa, que é a caça aos tombados, né, que é o tema principal, né, o título
da, da atividade, e esse é literalmente fazer com que os alunos circulem com suas famílias. Nossa, mas aí precisa do pai e da mãe. Mas a ideia é justamente fazer, envolver a comunidade, envolver os pais, envolver quem está próximo nessa procura, nessa busca por conhecer a cidade. Então, é realizar um passeio que a gente chama tipo deriva, né? Que é sair passeando pela cidade, caminhando pela cidade, para encontrar esses locais e poder explorar sem uma intenção específica. Ah, eu preciso encontrar um afresco tal que a professora falou. Não, é entrar nesses prédios, circular por esses prédios, né, procurar esses tombados e visitar esses tombados, mas também ter a oportunidade de circular pela cidade para conhecer a cidade e a história que essa cidade tem, que é a história da cidade onde eles vivem. E o que isso pode ter a ver com eles? Né? Daí, seria muito legal, e na verdade seria talvez o ideal, que nesse passeio de deriva pela cidade, o antigo que ele entrevistou o acompanhasse, para ele também conhecer, ele também reconhecer, ele também poder falar desses lugares que eles estão percorrendo e conhecendo ou reconhecendo de Belo Horizonte. E, durante essa visita, uma proposta é que a coisa que criança, que a adolescente mais faz, tirar fotos. Fotografar esses espaços, fotografar coisas curiosas, fotografar aquilo que mais chamou atenção nesses tombados que eles encontraram nesse passeio. E aí, quem visitar a Praça da Liberdade vai encontrar vários de uma vez, né? Mas quem for ao centro, por exemplo, né, vai encontrar a Igreja de São José, pode encontrar a Igreja de Boa Viagem, pode encontrar a Igreja do Sagrado Coração na área hospitalar, né, bem perto ali do João 23, enfim, tem muitos prédios em Belo Horizonte tombados, e tirar fotos desses lugares de algo que chamou a atenção. Né, de algo a partir do que foi discutido em sala de aula, que chamou a atenção. Poxa, mas olha que curioso. Vou dar um exemplo de uma coisa interessante. As fotos que são tiradas do Instituto de Educação, que é bem próximo também da área hospitalar, né? Elas sempre vêm com algum prédio moderno, muito moderno, contemporâneo, acoplado. Ou é o prédio da Séculos, ou é um prédio envidraçado. Por quê? Porque ela está localizada num lugar de Belo Horizonte que as antigas edificações já foram substituídas por novas edificações contemporâneas. Então, isso pode ser algo que chame a atenção, isso pode ser um registro até sugerido para que eles façam, para que eles observem o entorno desses prédios, como ele é, como que ele está hoje, para eles entenderem também a dinâmica de crescimento da cidade de Belo Horizonte, e que acontece em outras cidades também. Então, essa proposta, ainda que ela seja direcionada para Belo Horizonte, ela também pode ser usada em outras cidades, né? E, por fim, a quarta e última etapa seria uma proposta de exposição, para que sejam compartilhados o que foi percebido, né, o que foi visto. E pode ser uma exposição de foto, pode ser uma exposição de desenho, enfim, aí fica livre realmente para a criação dos alunos, para eles proporem como que vai ser essa exposição. Eu faço uma sugestão, o que vi de bobeira na cidade, porque é uma coisa que eu escuto muito dos meninos. Eu estava andando de bobeira e fotografei tal coisa. E nesse de bobeira, a Casa Fiat, há pouco tempo, recebeu um fotógrafo que está crescendo muito, que é o Conin, que ele começa assim: eu fotografei de bobeira, eu estava de bobeira no rolê, eu estava de bobeira andando pela cidade, fotografei uma coisa que eu achei interessante. Então,
por isso a sugestão do título da exposição, Que Vi de Bobeira na Cidade. Porque às vezes também isso pode estimular, né, dependendo esse olhar, permanecer com um olhar atento para onde se está, para a sua cidade, para onde você caminha, para onde você circula. E quando eu faço essa sugestão dos bens tombados, aí não são só os prédios públicos ou alguma coisa assim. É muito comum em bairros certos prédios que são importantes ou que guardam características do início da constituição daquele bairro serem edificações tombadas. Então, às vezes, é o prédio que era de uma padaria, ou às vezes é o prédio que era uma residência, mas que depois que ele acabou sendo tombado, e aí virou um comércio. Esses também são prédios válidos a serem trabalhados, mesmo que hoje o uso dele não seja um uso cultural, um uso que traga um valor agregado para a democratização do conhecimento, mas conta a história do crescimento, conta a trajetória, é uma narrativa da cidade, e faz parte de entender como, por exemplo, o bairro se desenvolveu. Então, a ideia é que, ou até mesmo, um bem que às vezes não foi tombado no bairro e que todo mundo fala, nossa, se isso não for tombado, vai acabar sendo demolido. Que é uma fala muito comum que a gente vê nos bairros mais antigos, né? Que aquelas construções que guardam características do início da cidade ou de tempos mais antigos da cidade, se elas não forem preservadas, até a história do bairro vai ser apagada. E que isso é algo a ser levantado. Por que deixar essa história ser apagada? Então é isso. A proposta de atividade é uma proposta que é simples, mas que requer um planejamento mesmo de cronograma dentro, né, das possibilidades dos professores e da escola, e que eu espero, né, que ela possa vir agregar valores aos conteúdos trabalhados dentro de sala de aula. É isso, gente. Eu agradeço a participação, agradeço vocês assistirem. Faço novamente o convite para visitar a Casa Fiat de Cultura, mas antes, para finalizar, eu deixo uma citação do geógrafo Milton Santos, que é: o território usado é o chão, mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais, espirituais e do exercício da vida. Enfim, essa proposta, na verdade, ela é uma contribuição para que esse exercício da vida cotidiana e essa valorização do conhecimento que a pessoa tem no cotidiano, para que ele seja estimulado e valorizado, para que eles entendam que isso faz parte do desenvolvimento deles como pessoa e até para projeção de futuro. E é isso. Aqui está a nossa bibliografia, que foi muito constituída por sites históricos, obviamente, né? Fica aí para se vocês quiserem ver alguma referência. Óbvio que IFAM e EFA são excelentes fontes de conteúdo para esse trabalho e podem ser apontados como referência para os alunos também, porque isso também é importante, passar para os alunos que não é qualquer site, que é um site de pesquisa, que é válido como pesquisa para esse trabalho, precisa de ter informações que foram realmente verificadas, averiguadas, para não correr o risco de eles obterem informação que seja fake news, como eles costumam dizer. Mais uma vez, o programa educativo na Casa Fiat de Cultura está aberto a agendamentos para visitação às exposições. A Casa Fiat de Cultura funciona de terça a sexta, das 10 horas da manhã às 21 horas, e nos finais de semana
e feriados, ela funciona de 10 da manhã às 18 horas. Fica o convite para visitar, fica o convite para entrar em contato com a gente, para agendar uma visita com sua escola, e os dados para entrar em contato com a gente estão aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.